Muito bem. Essa segunda parte agora é uma parte mais teórica, tá? Então, eu vou explicar para vocês como que a gente procede aí, a gente está fazendo os nossos orçamentos. Bom, orçamento e orçamentação. Independente, então, de localização, recurso, prazo, cliente, tipo de projeto, a obra, ela é sempre, né, uma atividade econômica. Tanto que existe um esforço muito grande voltado, principalmente aqui no nosso país, voltado para essa parte da construção, por entender que essa parte, que a construção, né, a construção civil, que ela consegue movimentar muito dinheiro, dar emprego para várias pessoas. Então, sempre o custo é uma das questões mais importantes. Até por ser, como eu expliquei para vocês na aula passada, uma informação que qualquer pessoa consegue ter acesso. Pode ser um leigo, mas ele tem acesso àquela informação. Sim, ele sabe, por exemplo, entender o custo daquilo que ele está... daquilo que ele tem de disponibilidade de valor. Sempre, antes do início da obra, a gente tem essa questão aí, tá? Então, o primeiro passo é a gente estimar quanto que vai custar. Então, aí a gente acaba sempre levando em consideração as informações que a gente teve até antes do intervalo, né? Quanto é que custa, por exemplo, por metro quadrado a minha construção. Isso aqui é simplesmente para explicar para vocês o custo como a gente teve até então. Então, o valor final do imóvel, desculpa, custo, o valor correspondente à soma de todos os gastos necessários para a execução daquela construção. Nesse caso aqui, ele está falando igual a preço mínimo. Ou seja, um valor que a pessoa venderia, ou seja, o mínimo de tudo aquilo que ela investiu, falando de dinheiro. O preço, então é lógico que é aquele valor acrescido da margem de lucro. E aí, a questão de valor, né? Que ele é subjetivo, em função do ponto de vista de quem está adquirindo. Então, tudo isso a gente discutiu já antes. Eu expliquei para vocês que é em função do entorno, da localização, da necessidade da pessoa adquirir aquele bem ou não. Então, olha só, se por um lado o custo serve para definir o mínimo de preço, para que não se tenha prejuízo, por outro lado, não leva em conta a percepção do cliente, que pode atribuir a um produto ou a um serviço um valor muito maior do que aquilo que realmente ele poderia ser vendido. O valor altera o lucro. Então, quanto mais for o lucro entendido, percebido por aquele imóvel, que é o que a gente está falando, maior o lucro. E o contrário também é verdadeiro. Então, preço é o que você está pagando e o valor é aquilo que você está levando para casa. Agora, tem uma coisa aqui, ó. O valor, ele pode ser negativo, desvalorização, ou seja, ele acaba diminuindo o lucro e o preço, que é aquilo que eu expliquei para vocês antes. Aonde que eu estou fazendo o meu investimento e o que isso vai realmente... como esse valor, como isso realmente vai se desenhar depois desse imóvel estar pronto. E é lógico que nós temos a formação do preço de venda, então é o custo
direto, o indireto, o imposto e o lucro. Tudo isso aqui a gente vai discutir pormenorizado, tá? Mas eu vou abrir aqui para vocês, rapidinho, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. O custo direto, o valor do orçamento, 2 milhões. Custo indireto, a gente trabalha, pode ser em porcentagem ou pode ser custos que eu estou fazendo, que eu estou levando em consideração de forma indireta. Então, vamos lá. Custo direto de uma obra. Eu já dei uma dica para vocês ontem. Custo direto da obra. Para executar a alvenaria, eu preciso de um servente, pedreiro e todos os materiais. Então, a isso a gente dá o nome de custo direto por metro quadrado, R$100. O que eu tenho de custo indireto envolvido nessa custo por metro quadrado da alvenaria? Eu tenho mais um mestre de obras, que o custo dele não pode, até eu posso fazer, mas eu não consigo diluir ele de forma a eu conseguir mensurar isso no metro quadrado. A mesma coisa o responsável técnico, a mesma coisa o vigia da obra, a mesma coisa o custo com internet, a mesma coisa o custo com os combustíveis dos carros, os veículos, enfim, que estão atendendo aquela obra. Então, a isso a gente dá o nome de custo indireto. Impostos. Todos os impostos que incidem sobre aquele faturamento. Tá? E o lucro, aquela em porcentagem, por exemplo, desejado. Então, agora sim nós fechamos o nosso preço de venda. Sempre que tendo em mente aquilo que a gente conversou antes, que esse preço de venda, eu não posso ter esse preço de venda superior àquilo que está sendo praticado no mercado, porque aí eu não consigo vender. E aí tudo isso se tornou inviável. Quando a gente está fazendo um orçamento para participar de uma licitação, isso aqui fica mais claro ainda, porque aí eu tenho um valor máximo disto, ou seja, o preço que a instituição paga, é o tal do PO, preço orçado, é, por exemplo, 1 milhão. E aí eu faço todo esse meu cálculo aqui e chego à conclusão de que deveria ser 1.100.000 ou 1.050.000, alguma coisa nesse gênero. E aí não fecha a conta. Ou seja, é impossível eu participar, por exemplo, daquela licitação, porque aí eu não consigo resolver tudo isso. Bom, orçamento, ele não deve se confundir com a orçamentação, porque um é o produto do outro, né? A estimativa dos custos, que é aquilo que a gente fez antes, está aqui, é uma previsão, né? É uma previsão, eu não tenho 100% de certeza. Para mim ter uma ideia se esse empreendimento me interessava ou se ele não interessava. Tá? Ficou faltando falar uma coisa. Tem um exercício lá, naquela última parte da primeira aula, tá? Aquele lá vocês podem ir fazendo. A gente vai tentar, então, dar uma repassada nele, né? Talvez aí até no sábado, para tentar dar uma reavivada aí na mente de vocês. Então, são vários os itens que influenciam lá, que contribuem no preço do nosso empreendimento. Então, lógico que a nossa técnica de realizar essa orçamentação envolve, então, a identificação deles, descrição, quantificação, análise, valorização de todos esses vários itens. Como eu narrei para vocês ontem, né? Tem uma série de itens, né? Sempre ele vai requerer de nós muita atenção e habilidade. Mas, professor, e os softwares? Gente, os softwares, eles vão fazer tudo aquilo que a gente mandar. Ou seja, se vocês verem por aí o que é feito de atrocidade, por exemplo, com o Iberic, é uma loucura. A pessoa fez o cálculo estrutural, mas aí tem uma grande taxa de armadura ou uma taxa de armadura inexistente. Tá?
Então, eu levo, sim, sempre em consideração as demais informações. E eu tenho que levar em consideração, quando eu estou fazendo um orçamento, por exemplo, vocês vão me dizer, professor, a gente está recém-formado, como é que a gente vai ter todas essas informações e tudo isso? Vocês conseguem ter essas informações. Busca só as construções civil que vocês tiveram até agora e os materiais de construção. Aí dá um aporte para vocês terem uma ideia. Lógico que tem mais todos os outros, as outras disciplinas de projeto que vocês fizeram. Então aí vocês já começam a ter uma ideia. A habilidade de vocês, ela já está ajustada. Vocês não, pode ser que vocês não tenham a experiência, mas a informação vocês já têm. Então isso torna possível que vocês consigam fazer um orçamento e, inclusive, ser um orçamento bem assertivo. Então, quando a indústria está fazendo um carro, ela vai fazer um protótipo. Ela vai testar aquele protótipo. E ela vai ter um orçamento em cima do custo daquele protótipo, e aí eles têm o custo dos veículos, desde que eles vendam X veículos lá por ano, por mês, enfim. Mas o nosso protótipo não existe, porque eu não consigo construir um prédio para depois botar ele à venda pelo preço qualquer que seja. Então, o que acontece? O orçamento do nosso produto é feito antes da construção do produto. E aí, por mais que eu seja uma pessoa muito experiente, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu não posso deixar lacunas nesse meu orçamento. Mas também não posso viajar. Eu não posso deixar chutar esse valor muito alto, porque aí aquilo se torna inviável. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que a atividade de orçamentação voltada para a construção civil, ela se reveste de algumas incertezas. Então, a gente vai fazer o nosso orçamento dentro de toda a técnica e vamos levar em consideração todas as informações possíveis e impossíveis, mas a gente pode ter, sim, algumas surpresas, né? Como, por exemplo, uma outra obra aí que eu participei como uma consultoria técnica. Quando eu cheguei lá na obra, o pessoal estava realizando, né, a parte de fundação, e quando a gente fez a sondagem, a gente descobriu que abaixo de partes do lote, já logo de cara, a gente tinha muita laje. Então, a gente teria que fazer o desmonte a fogo, né? Isso foi colocar lá os explosivos e explodir tudo isso. Bom, só que quando a gente começou a fazer lá o trabalho, e quando esse trabalho foi desenvolvendo, chegou-se à conclusão de que, nossa senhora, agora nós vamos ter que utilizar muito mais carga desses explosivos e vamos ter que escavar, né, desmontar a fogo, mais do que aquilo que a gente tinha orçado. Por exemplo, o poço do elevador, né? E aí o poço do elevador começou a apresentar muita dúvida lá para mim poder fazer o local do poço. E tivemos que dinamitar tudo aquilo. Então, isso é um custo. A proprietária da obra lá, ela fez, depois, quando a gente finalizou essa parte, ela estava me contando que ela gastou 100 mil, além daquilo que tinha sido pensado inicialmente para aquele imóvel. O custo que tinha sido orçado para aquela fundação. Então, esse é um item, tá? Para que vocês entendam como esse nosso orçamento, ele poderá fugir. E a gente busca todas as informações possíveis e impossíveis de como a gente pode não sofrer isso.
E aí, a atividade de construção civil, ela se torna uma atividade que pode ter algumas incertezas. Então, o risco do negócio, ele é um pouco mais elevado em relação a alguns outros negócios, tá? Um dos fatores aí sempre, né, para um resultado lucrativo, é sempre que a gente tenha sempre essa nossa orçamentação que ela seja muito eficiente. Ô, professor, mas então o que aconteceu lá? Aconteceu que estava previsto 2 ou 3 degraus, justamente para que não precisasse dinamitar tudo isso, desmontar a fogo toda essa laje. Mas aí o proprietário optou por deixar toda a construção no mesmo nível. Então, aí sim, teve esse custo de 100 mil a mais. É lógico que quando o orçamento é mal feito, game over para todo mundo. E quando eu erro para mais, meu lucro aumentou. Pois é, mas é muito raro eu conseguir ser contemplado, que o cliente me contrate para mim fazer o cálculo, para mim fazer a construção, quando eu tenho um valor muito fora do mercado. Tá? Vamos falar um pouco sobre concorrência pública, né? Licitações. Então, quando eu estou fazendo os orçamentos para as licitações, só um segundo aí. Então, quando eu estou fazendo o orçamento para as licitações, eu tenho acesso a todas essas informações. Projeto, memorial, especificações técnicas e uma planilha com quantitativo fornecido lá pela instituição. Tá? Então, o que acontece? O que é dito para nós? Tá? A Lei 8.666 de 93 diz que todas as obras e serviços só podem ser licitados quando houver um projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame de todos os interessados em participar do processo, daquele processo licitatório. O orçamento detalhado, né, um analítico, deve corresponder rigorosamente ao projeto executivo do empreendimento, sua localização, exigências do edital e etc. Bom, hoje à tarde, antes da aula, eu estava ajustando aqui um aditivo de uma planilha lá, de uma empresa que começou a fazer uma construção e perceberam, então, que aquele quantitativo que tinha sido previsto pela municipalidade não era suficiente. E aí entraram em contato com engenharia lá, nesse caso era um engenheiro, entraram em contato lá com o engenheiro e, bom, realmente nós precisamos, então, ajustar esse quantitativo. E aí a municipalidade está lá ajustando o aditivo, etc., e eles vão conseguir chegar em um acordo. Ótimo. Deve sempre estar adequado ao que a lei diz para nós. Então, vamos lá. Serão desclassificadas. Isso aqui eu falo muito rápido para vocês. Porque, nesse caso, a gente está falando da atividade de realizar a orçamentação. Mas depois, lá no final, a gente tem uma aula sobre licitações, e aí isso aqui fica muito mais claro, tá? Então, ó, as propostas com preços excessíveis ou manifestantemente inexequíveis. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que são preços que são muito altos ou preços que são muito baixos. Então, existe um preço orçado, um PO, que as instituições fizeram.
proposta com valor global superior ao PO ou com preços muito baixos. Assim considerados, então, aqueles que não venham a ter, que não podem, que não demonstra a viabilidade através, lógico, da documentação que comprova, então, os custos de todos os insumos, né? Deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui. Tá, eu vou explicar aqui para vocês, aqui no quadro. O fato de haver várias empresas lá na disputa pelo contrato impõe ao construtor, ou seja, o dever de garantir que todos os custos estão contemplados no preço final. Então, não adianta, depois que você venceu a licitação, você ir lá e falar, bom, eu venci a licitação, mas só que sabe o que é? No meu preço global que eu estou mostrando aí para vocês, eu me esqueci de colocar os impostos. Pronto. Aí complicou tudo. O cara vai falar, bom, paciência, amigo. Não tem o que fazer. Tá? Perdeu, vai ter que... Perdeu o seu lucro, não vai ter nada, você vai ter que executar a obra, vai ter que cumprir com todo o contrato que você fez, porque senão todas as penas da lei lhe serão aplicadas. Tá? Então, assim, ó, isso que ele está dizendo, isso que ele está conversando aqui para nós, dessas propostas que são inexequíveis ou que estão com um preço superior àquele esperado ou orçado, aí que eu vou parar de apresentar aqui. É o seguinte. Tá. Só deixa eu apagar aqui. Eu vou só simular aqui para vocês entenderem os valores, que não adianta nada eu estar pensando em colocar o valor acima se você fez o seu orçamento e aí o preço que estava orçado pela entidade pública era, por exemplo, 100 mil reais. E aí você fez o seu orçamento e você chegou à conclusão de que este valor deveria ser 110 mil, por exemplo. Então, ó, o preço orçado pelo município era 100 mil. Você fez o seu cálculo e chegou à conclusão de que esse valor deveria ser de 110 mil. Muito bem. Tá, estamos enxergando. O que isso significa? O edital vai estar te passando essa informação. Ele pode deixar em aberto ou pode estar escrito lá dizendo o seguinte, que todas as propostas que forem apresentadas com valores superiores ao preço orçado pela instituição, qualquer que seja, essas propostas serão automaticamente desclassificadas. Então, não adianta você ficar querendo enviar esses valores que eles não serão aceitos. E você vai dizer, mas não tem como fazer pelo preço de 100 mil. Aí o povo vai dizer, pois é, ninguém está obrigando você a participar dessa licitação aqui. Você veio participar, o nosso preço máximo é esse. Abaixo disso a gente aceita, acima disso a gente não aceita. Tá.
Então, são modalidades de licitação. Mas podem acontecer licitações que esse valor ele pode ficar liberado. Então, não existe, eles fizeram esse orçamento, mas não tem baliza, nem para cima e nem para baixo. Então, eu posso ter valores de 110, 120, 130, 140 ou 150, que estará tudo tranquilo, tá? Estará tudo, que será aceito pelo município. Mas, eu vou explicar rapidinho aqui para vocês uma situação que é mais corriqueira, tá? Que é aquilo que ele está dizendo e que esse nosso a proposta ela pode ser considerada como inexequível. Então, a empresa 1 apresentou um valor de 80 mil. O preço orçado, 100 mil. Então, a empresa 1, 80 mil. A empresa 2, 60 mil. A empresa 3, 50 mil. A empresa 4, 70 mil. E a última empresa, a mais maluca de todas, 40 mil. 60% abaixo do valor orçado. Como é que a gente faz para saber se essa empresa está maluca ou se essa está dentro do preço, ou essa, ou essa, ou essa? Como é que a gente faz para saber isso? Então, a lei diz o seguinte para nós. Você vai somar tudo isso, todos os valores. Então, vamos lá. 80 mais 60 mais 50 mais 70 mais 40. Somou tudo isso, 300 mil. E agora, você vai dividir isso tudo, 1, 2, 3, 4, 5, por 5. Aí, a média disso aí tudo, dividiu por 5, 60 mil. Beleza. 60 mil é a média. Você, a lei, essa que eu estava agora aqui falando para vocês, ela vai dizer que as propostas que estiverem até 70% do valor da média são propostas consideradas exequíveis. Tá? Então, isso significa que 6 vezes 7, 42. Então, significa que a baliza para eu considerar como proposta exequível ou inexequível é 42 mil. Então, olhando para isso e para esta regra, a proposta vencedora seria a proposta de 50 mil. Essa proposta de 42 mil seria considerada como inexequível, aplicando essa fórmula que fala para nós a Lei 866. Gente, por que eu falei para vocês antes um monte e venho falando sempre essas informações, tá? Eu tenho que ter um certo cuidado, tá? Veja, essa empresa aqui, ela colocou 70 mil. Ela leu a lei e interpretou que ela vai utilizar, se ela colocar 70% do valor, né, ou seja, 70% do valor, ela botou 70% do valor, 70 mil. Só que, e aí não adianta ela ficar discutindo, porque
não é ela quem será a vencedora. É 70% da média dos valores que foram colocados aqui. Então, quem tornou esta empresa, por exemplo, vencedora, pode ter sido essa que puxou a média para baixo. É com base nisto que são julgadas as nossas propostas em um processo licitatório. Agora, vocês podem dizer para mim, mas professor, que loucura! O cara colocou 50% do valor que tinha sido orçado pela municipalidade. Concordo com vocês. Concordo mesmo. E esse outro aqui, bom, esse aqui colocou 60% abaixo. Ótimo. Então, por mais que a lei esteja sendo atendida, e existe assim, eu vou fazer com as duas mãos, de obras que as empresas iniciaram e não conseguiram terminar. Por quê? Eu tenho um custo mínimo por metro quadrado, tá? Não, não pode ser escolhido um valor maior. Eu tenho uma lei, eu tenho que seguir o que a lei está dizendo. Eu não posso escolher o valor de 60 mil. Por quê? Todos os valores abaixo de 42 mil são considerados inexequíveis. Então, qual é o valor mais baixo que eu tenho, que é considerado como exequível? O de 50 mil. Professor, mas isso, as pessoas que estão lá julgando essa proposta, eles concordaram comigo. Eles estão dizendo que isso aqui é impossível dessa pessoa fazer por 50 mil essa obra. Pois é. Não tem o que eles fazerem. Eles têm que seguirem, têm que aplicarem a lei. Então, nos últimos tempos, sempre teve confusões, e isso, enquanto essa lei for aplicada assim, a não ser que a gente mude a lei, bom, é isso que continuará acontecendo. Até um dia que isso aconteça, de alguma outra forma diferente. Eu não consigo. Muito bem. Vamos passar essa informação agora para vocês. A lei, ela foi feita justamente com alguns furos, tá? Então, tem uma situação aí de uma empresa que aconteceu isso, tá? Ela ganhou a licitação e ela não conseguiu terminar a obra. Por N motivos, tá? E essa que eu vou falar para vocês, que ela não conseguiu entregar a obra, não foi nem em função do custo por metro quadrado. Foi por confusão do povo lá. Aplica-se a lei em cima ou sobre essa empresa. Que essa lei, ou como que aplica-se a lei então, professor? A empresa vai ficar impossibilitada de participar de licitações por 2 anos. Só que assim, a empresa que não conseguiu entregar a obra, por exemplo, ou o serviço, ou qualquer coisa do gênero, aqui, ela participou de uma licitação no município 1. E aí ela teve esse problema de não conseguir entregar a obra no município 1. Então, ela vai ficar inabilitada no município 1 por 2 anos. Ela não pode participar de licitações. No município 1. E nos outros municípios, professor? Município 2, 3, 5, 147. Ela pode participar de todos os outros processos licitatórios em outras municipalidades.
Não concordo com isso, professor. Bom, a lei é essa. Tá? É assim que funciona. Eu não posso fazer nada. Tá? Respondido aí, né? Ó, acho que já tem um vídeo lá no YouTube. Tá, vamos lá. Vamos terminar aqui. Muito bem. Segunda parte. Empresas que estão no mercado, que atuam no ramo há vários anos. Quando eu comecei a minha vida de engenheiro, eu comecei numa empresa que trabalhava diretamente com isso, somente com obras públicas. Então, essa empresa, e até hoje ela continua trabalhando, o que acontece? Por ser a base da fixação do preço do projeto, a orçamentação torna-se uma das principais áreas do negócio da construção civil. Então, é aqui onde que está o calcanhar de Aquiles. Porque se você não tiver todo o cuidado e todas as informações, pronto. Aí você passa a ter N problemas. De novo, por isso que no ramo da construção civil, as empresas brotam do nada e também desaparecem. Ou seja, elas nascem da noite para o dia e desaparecem da noite para o dia. Porque você precisa ter esse instante de você fazer o orçamento, ele é muito, muito, muito importante. Mas além de você fazer o orçamento, você tem que ter esse controle e esse acompanhamento, porque senão você fica falando, não, eu tenho que ficar dentro do orçamento. Pois é, mas aí para você ficar dentro do orçamento, lá na obra aconteceu um monte de besteira. E aí você começa a ter que suprimir de outras áreas. Então não basta você ficar dentro do orçamento se você não está cuidando a boa técnica lá na obra, tá? E isso acontece também para a questão de projetos, tá? Se você tiver aí uma empresa de projetos, isso também vai acontecer. Então, ó, sempre uma interpretação profunda para que a gente tem que entender tudo aquilo que está sendo pedido lá no projeto que a gente pretende trabalhar. Executar, participar, enfim. Então, alguns parâmetros lá eu tenho que levar em consideração. Eu não tenho informações 100% de como é que fica a questão de chuva, né? Tem ano que chove mais, tem ano que chove menos. E aí? Qual região do país a gente está falando? Ah, é no Rio Grande do Sul. Não, é lá no sertão do Nordeste. Condições do solo. Como que é o solo? É pedregulhoso? Aquilo que eu falei antes para vocês. Tem material lá nesse lugar suficiente? Sim, tem material. Só que, vamos pegar a questão da areia, né? Ali na região de Santa Maria, a areia, eu fui numa cidade ali chamada acho que é São Gabriel, ou São Cepé, agora não lembro. E aí eu cheguei lá e comecei a olhar, eles não utilizam terra para fazer o preenchimento aqui, que nem nós, para compactar. Eles estão utilizando areia. Porque para eles é mais barato utilizar areia do que terra, porque terra tem que vir não sei da onde, e areia eles juntam de um lado para o outro e colocam ali. Para nós, a areia aqui é um artigo de luxo, em função do custo de transportar, tem que trazer aqui para nós essas coisas. Cascalho em estrada de terra, estrada de chão. Tem lugares aqui no interior, próximo aqui ao nosso município de Juí, que eu fui um tempo, que não tem cascalho na estrada. Mas como que não tem cascalho? Ué, não tem cascalho porque custa uma fortuna ficar trazendo lá, não sei da onde, o cascalho para cá. Então a gente não põe e o dia que chove, só Jesus na causa. Exatamente isso que ele está falando aqui. Eu tenho o material para fazer isso. E outra coisa, como os nossos operários estão
se comportando lá na obra? Flutuações da produção, né? Coronavírus agora. Bom, todo mundo... Não, pois é, mas agora chuva, frio, calor. Segunda-feira, que hora o povo aparece para trabalhar? Bom, a metade da turma chega segunda de tarde, com ressaca. E os outros aparecem só a partir de terça-feira. E sexta-feira nós vamos na obra porque temos que pegar o vale. Então, essas flutuações é o que ele está falando aqui. E você consegue ajustar a equipe o máximo possível? Consigo. Mas eu sempre tenho alguns pontos que eu não consigo ter 100% de certeza. Então, não é uma adivinhação. Tá? Não é colocar uma bola de cristal, um turbante e ficar adivinhando. A gente tem várias tabelas, vários livros, vários estudos que já foram feitos em campo, já foi feita toda a medição de quanto é que gasta de tijolo, areia, cimento, horas de pedreiro, de servente, de carpinteiro, enfim, para executar tal parte de uma obra. Então, a gente consegue, sim, ter isso muito claro. E a gente consegue ter essas informações. Então, a gente vai gerar um orçamento muito preciso, mas ele não é exato. Não tenho como gerar ele exato. Agora, eu fazendo esse orçamento muito preciso, eu não... Essa questão de exatidão, ela fica muito pequena. Então, você orçou. E não é questão só orçar. Você acompanhou a obra, fez tudo que tinha que ser feito, como manda toda a boa técnica. Então, você orçou por 100 mil. É provável que a sua obra seja executada entre 99 e 101. Ou seja, o erro, ele fica muito pequeno. O desvio padrão, né, ele fica bem pequenininho. Tá? Bom, preço de venda, né? Preço de venda é o mais claro que eu devo ter. E a gente tem algumas questões que envolvem aí o nosso preço de venda. A gente já falou antes, e agora aqui ele só está deixando mais claro, né? Custo direto, custo indireto, que eu já expliquei um pouquinho para vocês antes, os impostos e os lucros. A gente tem uma aula onde a gente aprende, né, essa parte do custo indireto, a gente aprende a calcular o custo direto, indireto e tudo mais. Agora falando aqui de uma concorrência. Para a gente participar de uma licitação, o preço proposto não deve ser nem tão baixo que ele não vai ganhar nada, e também nem tão alto, 90 ou 110 mil, que ele não consiga participar, né? E aí ele não é mais competitivo, tá? Então, eu não vou ter... As empresas, elas vão chegar a valores... Não vão chegar a valores iguais. Mas, esses valores que as empresas vão chegar serão valores próximos. Então, quanto mais próximo tiver os valores entre as empresas, mais certeza eu tenho de que as outros valores que estão longe, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho uma empresa com 80, uma com 70, uma com 75. Então, eu tenho... essas três empresas, elas estão com valores muito mais próximos do real. Essas outras empresas com 40 e com 50 que eu listei aqui, elas estão longe, tá? Bom, professor, mas aí mesmo assim, quem ganhou é a empresa que tem 50. Pois é, a lei determina assim. Tá? Outra coisa. A minha empresa, ela pode ter um custo de existência de operação diferente da outra empresa, né? Então, essa outra empresa, ela vai ter um custo diferente. Então, ela tem
mais funcionários no escritório, ela tem... é uma empresa mais antiga, então ela tem uma infraestrutura por trás que é mais cara para manter. E a minha empresa, por exemplo, é na minha garagem e é só eu e mais uma pessoa ou duas. O meu custo é diferente do da outra pessoa que tem lá toda uma infraestrutura, paga aluguel e etc. Tá? Mais um pouquinho. Em grandes organizações, como é o caso da empresa lá onde eu trabalhava, tinha um rapaz lá que ele ficava só fazendo isso. Ele só trabalhava com orçamento. Né? E tinha mais uma engenheira que foi contratada na época só para trabalhar com orçamentos. Então, eles passavam o dia inteiro só analisando e fazendo o orçamento dessas planilhas e vendo para participar das licitações e etc, etc. Porque essa empresa só trabalhava com isso. Então, nós temos aí softwares que ajudam, né, a gente para fazer esses orçamentos. Eu mostrei para vocês alguns na aula passada. Em empresas, por exemplo, depois, quando eu comecei a trabalhar, né, na minha empresa, era eu que fazia tudo. Era eu quem consultava o orçamento, era eu que participava das licitações, era eu quem tocava a obra, era tudo eu. O que acontece, né, é que quando eu levo em consideração, vou citar um exemplo aqui de uma empresa que recentemente ela disse o seguinte, ó, eu vou entregar as obras A, B e C e depois eu vou parar com as construções desse tipo de obra, porque eu não estou tendo sucesso financeiro. E aí o que acontece? Por que essa pessoa, né, parou com isso? Porque ela não estava utilizando a técnica para fazer o orçamento. Então, o que acontece? Quanto mais experiência eu tenho e mais eu utilizo as técnicas, mais felicidade financeira. Menos probabilidade de desespero. Tá? É lógico que as empresas de engenharia e arquitetura fazem isso sempre, né? Esses orçamentos. Os governos, todo o governo, ele tem que fazer aí um orçamento. A lei determina que ele faça um orçamento antes dele fazer a licitação. Meu Deus. Aí existem algumas empresas, né, que participam de várias licitações. E aí o que acontece? Aquele setor onde as pessoas estão trabalhando para isso, ou nisso, é muita licitação, é muita coisa acontecendo, o cara está sempre atrasado, está sempre desesperado. Pega o final do semestre acadêmico e multiplica. Esse é o dia a dia desse setor. Então, esse negócio vai chegando, licitação daqui, licitação dali, o cara só dá uma olhada e fala, não, é tanto, é tanto, é tanto, e vai embora. Cara, os loucos nem abrem os projetos para saber mesmo o que está escrito. Vamos embora. Quanto que está orçado? 1 milhão. Deixa eu ver o que é. Ah, tá. Vamos botar 900 mil e vai embora. Manda a proposta. E se ganhar? Bom, se ganhar, depois a gente vê o que vai ser feito. Se a gente realmente vai fazer essa obra ou não. Depois que eu ganhar, eu posso fugir? Dependendo do que está escrito lá no edital da licitação, você pode falar, não, olha, infelizmente, a gente não tem interesse porque a gente orçou errado. Bom, aí eles vão chamar outras empresas. Tá? Então, é bem louco, porque o povo acaba participando dessas questões somente pelo feeling, pelo faro, lá pelo cheiro, ou tudo aquilo que aconteceu até então. Tá?
Dentro de algumas empresas, então, por exemplo, como o caso dessa lá que eu trabalhava, também pode acontecer da gente ter a pessoa que vai ser a responsável pela obra, é ela quem faz tudo. Ela participa, ela faz orçamento, etc. Isso também traz algumas felicidades lá para a empresa. 90% pelo menos não é assim que acontece. Tem uma equipe que faz aqui o orçamento e o povo que vai executar lá a obra. E aquele povo que vai executar a obra tem que executar isso dentro do orçamento. Aí a gente tem uma informação bem mais pormenorizada. Bom, aqui é uma história de que quando a obra dá lucro, é um engenheiro de produção. E quando perde dinheiro é porque o orçamentista errou. Vocês também poderão ouvir isso. A composição de custos do metro quadrado de uma alvenaria não pode ser vista só com números lá. Ou seja, eu tenho que retratar aquilo, a realidade do meu projeto. O que o projeto realmente quer. O que o projeto está falando. Tá? Então, nós temos sempre uma margem de incerteza, porque o nosso estudo é feito antes da obra acontecer. Outra dica. Quanto tempo eu tenho para fazer o orçamento da obra? Essa é uma obra complexa, é uma obra grande, o valor e tal, é uma envergadura, etc, etc. Pois é. Só que tem o seguinte, não tem muito tempo. É tudo para ontem dentro do escritório. Porque você tem que resolver, você tem que entregar para o cliente, você tem que participar da licitação, e aí os prazos são sempre apertados. Tá? Bom, atributos do nosso orçamento. Aqui eu passo rapidinho, não vou ficar enrolando muito vocês aí, mais um pouquinho já libero vocês aí. Aproximação, especificidade e temporalidade. Tá? Então, a aproximação. O orçamento não precisa ser exato, mas ele tem que ser preciso. Então, quanto mais apurada e criteriosa for essa orçamentação, lógico que menor eu tenho será a minha margem de erro. Isso aqui, ó, quando você pega lá um valor de 690.415,58, significa que esse é um orçamento mega power assertivo? Não. Porque isso não quer dizer nada, se está nos centavos, tá? Não quer dizer. O que quer dizer, sim, é como o sujeito fez essa análise. Aí está valendo. Mão de obra. Como que eu faço para mim fazer o orçamento desses itens, né? Como que eu faço dentro da aproximação, né? A mão de obra, eu tenho uma produtividade das minhas equipes, que ela foi calculada já. Eu tenho vários... como eu falei para vocês, existem várias fontes de pesquisa que já fizeram essas análises para nós. Então, a gente tem lá que um pedreiro demora X tempo para executar, por exemplo, 1 metro quadrado de alvenaria. Em cima disso, eu tenho os encargos trabalhistas. Na aula que a gente fala sobre custo de mão de obra, a gente desce mais esse nível aí dos encargos trabalhistas, tá? Então, lá eu tenho que levar em consideração tudo. Férias, 13º, a rotatividade dos meus funcionários, aviso prévio, faltas justificadas. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração para fechar o valor por metro quadrado da minha obra, quando eu estou falando aqui da minha aproximação. Tá? O material, a mesma coisa. Eu tenho os preços desse meu material. Então, assim, hoje eu cotei, eu fiz o orçamento do saco de cimento. Eu liguei lá, tá, papapá, o cara me mandou por e-mail. O preço do saco de cimento está em R$28.
Beleza. A obra vai iniciar daqui 60 dias. Daqui 60 dias eu vou lá comprar, o cara vai falar, ó, está 28,50 o saco de cimento. Você fala, mas como? E agora como é que eu faço? Pois é, paciência, porque o diesel subiu, então subiu o valor do saco de cimento. Eu não posso te vender por 28, eu tenho que te vender por 28,50. Todos os impostos têm que estar embutidos, porque a gente aqui leva sempre em consideração um orçamento onde eu estou fornecendo onde eu estou fornecendo todas as notas contabilmente, isso tá, uma empresa está funcionando de forma sem ter um fluxo de caixa aonde não são recolhidos esses impostos. A questão de perdas, que é quando eu tenho, por exemplo, material que foi embora por chuva, material que foi perdido lá na obra, o saco de cimento que ficou aberto, o cal que umedeceu, a areia que se contaminou por a brita, o tijolo que foi quebrado. E sempre a gente tenta fazer o reaproveitamento, como eu falei com vocês ontem, por exemplo, as formas, né? Os equipamentos. Bom, os equipamentos, eles são calculados, então tem um custo horário deles. Olha, veja bem, os equipamentos eu pago por hora, ou eu calculo por hora, né? Então, vários desses equipamentos eu loco para mim fazer o meu trabalho, tá? Então, é lógico que eu tenho o custo horário e tenho a produtividade. Eu tenho sempre que levar em consideração a produtividade. Qual é o custo horário de uma retroescavadeira? R$100, R$200. Qual é a produtividade dela? Tantos metros cúbicos por hora. Lógico, né? Olha aqui o empolamento que a gente já conversou ontem. Um pouco mais. Aí dentro desse item de aproximação, tudo até antes eram custos diretos. Agora eu vou falar sobre os custos indiretos. Olha aqui. Os salários e os encargos sociais, por exemplo, de toda a equipe que não está lá na obra produzindo. O povo que está lá no escritório, plotando projeto, fazendo projeto, detalhando projeto, correndo atrás de novos projetos, eles não estão eles não estão lá na obra executando a alvenaria, por exemplo. Então, isso é um custo indireto, mas quem paga o salário de todo esse povo é a obra. Então, a gente vai aprender a calcular uma porcentagem desses custos indiretos. E aí, todas as demais despesas lá que eu tenho, né, que eu já conversei antes com vocês. A parte de aluguel, por exemplo. E os previstos. Então, eu tenho que levar em consideração uma porcentagem dos imprevistos? Por exemplo, chuvas, que a gente já conversou antes. E retrabalhos por erros, como a gente já conversou antes. Bom, de uma forma bem rápida agora. Especificidade. É lógico que uma casa feita em Ijuí e a mesma casa feita em Santa Rosa, eu tenho situações diferentes. A casa é igual, que as cidades são diferentes. Bom, o que mudou, professor? Bom, logo de cara, a fundação, por exemplo, ou os níveis do terreno. Então, o orçamento, ele leva em consideração o DNA, né? Então, tem algumas coisas que ele está dizendo aí para mim. A minha empresa tem um status quo, um modus operandi assim. A sua empresa, assado. Então, é lógico que por isso que eu tenho valores e você tem outros valores, por final da mesma obra. Né? Uma das coisas aqui, ó, padrão do canteiro de obras.
Então, como é feito o tapume, como é feito o barraco, como que é feito? Da forma mais barata possível. Pois é, mas aí, não, a nossa empresa não trabalha assim. A nossa empresa, todos os barracos têm que serem pintados de branco. Tá? Condições locais, então aí sim, a gente já falou antes, né? A questão de acesso à matéria-prima, profundidade do lençol freático, ou seja, essa questão de como eu vou fazer para retirar lá ou para conseguir manter essa minha obra de uma forma drenar a obra para eu poder trabalhar. E o tempo, né? Temporalidade. Flutuação dos custos, como a gente conversou antes já, criação ou alteração de alguns impostos que a gente não esperava, evoluções nos métodos construtivos que fazem então com que isso tenham técnicas melhores e equipamentos, e diferentes cenários financeiros, né? Então nós temos um cenário financeiro hoje de pandemia, nós temos um cenário financeiro pós-pandemia, temos um cenário financeiro antes pandemia. Então isso faz então com que essas coisas todas acabem tendo alguns ajustes aí em função disso.